Olá, estudante! Como você está? Eu sou a professora Iris Lene, sou a professora de Matemática do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E quero te convidar. Vamos aprender! Hoje, o papo é sobre funções matemáticas, mas calma! Não é aquela coisa comum de memorizar as fórmulas. Você vai ver que a função do primeiro grau e a função do segundo grau estão super presentes no seu dia a dia. As funções estão presentes em saltos de skate, elas estão presentes também no dinheiro que você ganha ou você gasta. Depois que alguns brasileiros, como o Bob e a Raíssa, se destacaram no esporte, o interesse aumentou bastante, não é mesmo? Estão presentes também em cobranças de aplicativo, de transporte, por exemplo, e até uma história de afinidade. Então vamos juntos descobrir o que essas funções têm a ver com a sua vida? Função do primeiro grau. Vamos resgatar então a lei de formação da função do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Então ela se apresenta como? Dessa forma aqui, f de x igual a x mais b, onde a é a taxa de variação, ou coeficiente angular. Lembra que esse A aí a gente já viu em aulas anteriores, que ele determina se a reta é crescente ou decrescente? Exatamente. E o B é o coeficiente linear, e ele representa o valor inicial, é sempre constante. O gráfico é uma reta, subindo ou descendo, ou seja, crescente ou decrescente. E no caso particular da função do primeiro grau, nós temos a função linear, que é quando B é igual a zero. E aí a sua forma fica mais simples, fica assim, f de x é igual a x. Exemplo 1. Larissa e seus amigos decidiram ir ao cinema e optaram por ir de aplicativo. O valor da corrida é calculado assim, R$ 8,00 de taxa inicial, que é um valor fixo, e R$ 3,00 por quilômetro rodado. Letra A. Qual será o valor da corrida se o trajeto for de 12 quilômetros? Letra B. Se a corrida custou R$ 35,00, qual foi a distância percorrida? Então, olha só, para que a gente possa responder as perguntas tanto da letra A quanto da letra B, a gente precisa montar a lei de formação. Perceba então aqui que a gente viu uma história do nosso cotidiano e aí esse problema, essas perguntas, elas podem ser resolvidas através do conhecimento de funções, nesse caso do primeiro grau. O que você precisa ter em mente quando você tem pela frente uma questão de função? É o quê? Montar a lei de formação através dos dados que foram utilizados. Então, a primeira coisa aqui é entender quem é que está se relacionando com quem. Quem é a variável independente e quem é a variável dependente, ok? Então, nesse caso aqui, a nossa variável independente, que a gente chama de x, é o quilômetro, ou seja, é a distância que está medida em quilômetros. E aí, a variável dependente é y, que nesse caso aí deste exemplo é o valor da corrida. Por quê? Porque o valor da corrida vai depender da distância percorrida em quilômetros. Por isso que a variável valor da corrida é a dependente e a independente é a distância medida em quilômetros. E aí a gente vai montar através das informações que foram passadas, ok? A corrida tem um valor fixo, que é o valor 8. Independente de quantos quilômetros você rode, você vai pagar R$ 8,00 inicialmente. Então, significa que esse valor 8 é o nosso valor de B, que é aquele valor constante. E a outra informação foi que a cada quilômetro rodado, que nesse caso a gente já sabe que é X, ele vai pagar R$ 3,00. Ou seja, para que a gente descubra quanto que essa corrida vai custar, a gente tem que pegar o 3 e multiplicar pelo X, que equivale aos quilômetros, e somar com o 8, que é o valor fixo. Então, a nossa função vai ficar assim, f de x igual a 3x mais 8, ok? E aí, a letra A, ele disse que ela vai andar 12 quilômetros. Então, ele perguntou qual é o preço que vai ser pago. Ou seja, esse 12 ele vai se relacionar com quem do segundo grupo, né? Lembra das relações de função? O 12 é a variável independente, ele quer saber qual é a ligação dele com outro conjunto, que é o conjunto de chegada. Então, vai ficar assim, ó, você vai substituir o x igual a 12 na função que a gente acabou de organizar. F de x igual a 3x mais 8. Então, vai ficar assim, ó, f de 12, por que 12? Porque x agora vale 12. É igual a 3 vezes 12 mais 8. E aí agora a gente tem o quê? Uma expressão numérica ali no segundo membro, e é lá que a gente vai se concentrar. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 12, 36. 36 mais 8 é igual a 44. Significa dizer que quando ela percorrer 12 quilômetros, ela vai pagar pela corrida R$ 44,00. Já na letra B, a pergunta ela é inversa. Se a corrida custou 35, qual foi a distância percorrida? Então perceba, agora a informação que foi fornecida não é a quantidade de quilômetros, e sim o valor da corrida, ou seja, ele está falando do f de x,
que é a mesma coisa que y, não é mesmo? Então a gente vai substituir na mesma lei de função f de x igual a 3x mais 8. Só que agora o 35 vai ser substituído onde tem f de x, então vai ficar assim, ó, 35 é igual a 3x mais 8. E aí o que nós temos aí? Isso mesmo, abençoado, nós temos uma equação do primeiro grau, porque eu tenho a variável x e eu tenho a igualdade. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Simplesmente isolando a variável x. Então a gente vai ficar assim, ó, o 8 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. 3x igual a 35 menos 8. 35 menos 8 é igual a 27. Aí a equação fica mais simples. 3 vezes x é igual a 27. Você que estuda tabuada já sabe, né? Qual é o número que multiplica por 3 e dá 27? Esse número só pode ser 9. O que significa isso? Que a distância percorrida foi de 9 km, por isso ela pagou R$ 35. Exemplo 2. Em um jogo online, cada vez que Pedro perde uma partida, ele perde 15 pontos no seu ranking. Ele começou o dia com 0 pontos. A pontuação dele ao longo do número de derrotas pode ser representada por uma função do primeiro grau. Letra A. Escreva a função p de x. Professora, que p é esse? É para representar pontos. Poderia ser um f tranquilamente. Esse p de x é exatamente o nosso f de x, que representa a pontuação de Pedro após x derrotas. Letra B. Quantos pontos ele terá após 6 derrotas? Então, bora lá. Primeira coisa, quais são as duas variáveis envolvidas na função? A variável independente, que a gente chama de x, é a quantidade de derrotas. E a variável dependente, que é o y, ou a mesma coisa eu chamar de p de x, refere-se aos pontos, ok? Então, como é que vai ficar a lei da nossa função? P de x é igual a menos 15x, porque ele perde 15 pontos a cada vez que ele sofre uma derrota que está sendo representado pela letra x, ok? E aí a gente tem a lei da função. Na letra B ele quer saber quantos pontos serão perdidos ao sofrer 6 derrotas. Então você vai substituir o x por 6. Então vai ficar assim, ó, p de x é igual a menos 15x. Agora, se o x vale 6, vai ficar p de 6 igual a menos 15 vezes 6. Agora é só resolver a multiplicação. Menos 15 vezes 6 é igual a menos 90. E qual é o significado real pra gente? Que o Pedro vai perder 90 pontos. Até aqui, tudo reto, literalmente. Será que alguém entendeu a piada matemática? Mas e quando a coisa começa subindo, depois despenca? E aí? Aí é que entra a função do segundo grau. E é isso que vamos ver agora. Função do segundo grau ou função quadrática. Qual é a forma, qual é a cara dela? f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você que prestou atenção nas aulas anteriores, com certeza está lembrando, não é isso? Ela tem a forma curva chamada de parábola. Se o ar for positivo, ela tem a abertura ou concavidade voltada para cima, mas se ele for negativo, ela tem a concavidade ou abertura voltada para baixo. Um dos pontos importantes é o vértice, que mostra o ponto máximo ou mínimo da curva. E aí a gente vai lembrar aqui, ó, como é que eu calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a. Professora, quem é esse b, quem é esse a? São os coeficientes da função do segundo grau. E para calcular o y do vértice, nós vamos ter menos delta, que você já sabe que é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 4a. As raízes também são pontos importantes e elas são obtidas quando o f de x é igual a 0. Exemplo 3. Durante um show ao ar livre, os organizadores instalaram um sistema de som que distribui o volume em formato parabólico. Ele começa fraco, aumenta até atingir um volume máximo no centro da praça e depois diminui. A intensidade do som S de x, o que é isso aí? Ó, função, ok? Ele só trocou o F por S para ficar significativo devido ao contexto do problema. Medido em decibéis em função da posição x em quilômetros em relação ao ponto inicial da praça, é dada por S de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 12x. Letra A. Quais são as raízes dessa função? O que elas representam no contexto? Letra B. Em qual ponto da praça o volume é máximo? Na letra A, ele quer as raízes dessa função do segundo grau. Como é que você calcula a raiz? Simplesmente trocando o y, ou nesse caso aí o s de x, por 0. Então vai ficar assim, ó. Menos 2x ao quadrado mais 12x igual a 0. E o que é isso aí, abençoado? Responde para mim. Exatamente uma equação do segundo grau, porque o que a gente tem? A gente tem uma igualdade, nós temos dois membros, o primeiro e o segundo, e temos a variável x. Isso aí você já sabe resolver. Nós vimos ao longo das aulas que nós temos alguns métodos de resolução. Eu posso resolver por fórmula de Bhaskara, por soma e produto, por fatoração, aí você vai utilizar aquilo que for mais confortável para você. Eu escolhi aqui um método de fatoração, porque essa equação ela é incompleta, ela não tem o coeficiente c, então facilita. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tem em comum tanto no primeiro termo quanto no segundo.
O que tem em comum entre menos 2x² e 12x? X, exatamente. Então, ele vai ser colocado em evidência, ok? E dentro do parêntese, na multiplicação, a gente vai colocar o que restou. Então, o que restou ali quando eu tirei x? Sobrou o menos 2x. O que sobrou ali no 12x quando eu tirei o x? Sobrou o 12. Então, a reorganização ficou assim. X que multiplica menos 2x mais 12 igual a zero. E aí agora, a partir daí, eu já vou separar as duas raízes. A primeira, x igual a zero, e a segunda é o que tem dentro do parêntese igual a zero. Lembra da nossa aula que a gente falou sobre isso? Se numa multiplicação o resultado é zero, significa que ou o primeiro elemento é zero, ou o segundo elemento é zero. E aí daí, a nossa segunda raiz já vai vir daquela equação que está dentro do parêntese. Menos 2x mais 12. Esse 2 aí é só para diferenciar as duas raízes, ok? Então, o que a gente vai fazer aí, ó? Virou uma equação do primeiro grau. É só isolar o x, que tem um índice 2 ali embaixo. Então, vai ficar assim, ó. O 12 que está positivo passa para o outro lado negativo. Aí a gente fica com menos 2x igual a menos 12. Como a gente sabe que onde tem a variável, a incógnita, não pode ficar negativa, a gente vai multiplicar por menos 1. Na prática, você vai trocar o sinal dos dois lados. Então, vai ficar assim. 2x igual a 12. Agora ficou facinho, né? Porque qual é o número que multiplica por 2 e dá 12? Esse número é o 6. Então, significa dizer que as raízes dessa função são x1 igual a 0 e x2 igual a 6. O que significa isso? Nesse caso aí, contextualizando, significa que nos pontos 0 e 6 a intensidade do som é zero, ou seja, não se ouve mais nada nessa praça, a partir dessas extremidades. Letra B. O ponto do volume máximo vai ocorrer no vértice da parábola, da função que foi fornecida, s de x igual a menos 2x² mais 12x. Então, a gente precisa calcular o seu vértice para conseguir determinar corretamente o que foi solicitado na letra B. E aí, a gente precisa lembrar, como é que eu calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a. E aí, quem é o a nesse caso? Menos 2. Quem é o b? 12. E a gente tem c igual a 0, mas a gente não vai utilizar nesse momento, então não há problema. Então, menos b vai ficar o quê? Menos 12. E lá no denominador vai ficar 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos 2. Menos 12 dividido por menos 4, que é o resultado de 2 vezes menos 2, vai dar o quê? 3 positivo. Significa dizer que o x do vértice é igual a 3 km. Galerinha, se liga aqui nessa dica. Para resolver problemas com funções, primeiro identifique as variáveis envolvidas. A variável independente, geralmente chamada de x, é aquela que escolhemos o valor. A dependente muda conforme o x e costuma aparecer como y. Depois, monte a lei de formação da função, que permite calcular os pares ordenados que formam os pontos do gráfico. E lembre-se, a raiz da função é o valor de x quando y é igual a 0. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Eu já falei muito, agora é a sua vez de trabalhar, abençoado. Já que você prestou atenção e fixou todos os conteúdos da aula de hoje, eu vou te convidar. Vamos exercitar! Questão 1. O lucro de uma fábrica é dado pela fórmula matemática. L de x igual a 4x menos 4.000, onde L representa o lucro e x a quantidade de produtos vendidos. A quantidade de produtos vendidos para a fábrica ter lucro de 20.000 é, será a letra A, B, C ou D? Chegou a sua vez!
Solução da questão 1. Então, qual é a função que nós temos para trabalhar? L de x igual a 4x menos 4.000. Quem é a variável independente? Isso mesmo, produtos. Então, a variável x representa a quantidade de produtos, ok? E quem é a variável dependente? Y. Exatamente, o lucro. Por que ela é dependente? Porque ela depende da quantidade de produtos vendidos. Como o lucro é 20.000, então significa que L de x é igual a 20.000. Então, você vai pegar a lei da função e vai substituir o L de x por 20.000. Assim, você vai encontrar a quantidade de produtos correspondente a esse lucro. Então, vamos lá. Venha comigo aqui. L de x igual a 4x menos 4.000. 20.000, que é o valor de L de x, 20.000 igual a 4x menos 4.000. Equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Isolando a variável. Então, eu vou aproveitar que a variável está ali no segundo membro e eu vou retirar o menos 4.000 e jogar lá para o primeiro membro. Vai ficar positivo. 20.000 mais 4.000, 24.000. E o 4x continua ali no segundo membro, ok? É uma organização que a gente não está muito acostumado, né? 24.000 igual a 4x. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? A gente vai inverter para ficar como a gente está mais acostumado a trabalhar, com a incógnita no primeiro membro. Mas você sabe, se 24.000 é igual a 4x, significa dizer que 4x é igual a 24.000. E agora eu só tenho que pensar, qual é o número que vezes 4 vai dar 24.000? Passe esse 4 aí dividindo, 24.000 dividido para 4 vai dar exatamente 6.000 produtos. Resposta, acertou quem marcou a letra B. Questão 2. Um alimento é resfriado e sua temperatura T em graus Celsius varia conforme o tempo T em minutos, conforme a equação. Tem o T maiúsculo e o T minúsculo para a gente diferenciar aí, hein? Fica ligado. T de T é igual a menos 2T mais 5. Para T igual a 3 minutos de resfriamento, a temperatura T desse alimento será de A, B, C ou letra D? É com vocês. Solução da questão 2. Qual é a lei de formação dessa função? É T de T igual a menos 2T mais 5. Cuidado para não confundir, ok, abençoado? Esse Tzinho aí tem a representação do tempo. E o T maiúsculo é graus Celsius, ok? E ele deu que informação para a gente? Que o T minúsculo é igual a 3 minutos. Então, você vai substituir o T minúsculo por 3. E aí, você vai conseguir descobrir a temperatura após 3 minutos, ok? Então, vamos lá. Substituindo, vai ficar assim, ó. T3, o melhor T de 3, é igual a menos 2 vezes 3 mais 5. E aí ficou o quê? Só uma expressão numérica ali no segundo membro. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 5 é igual a menos 1. Porque você sabe como é que funciona o jogo de sinal, né? Se eu tenho dois sinais diferentes, eu vou fazer a subtração e atribuir o sinal do maior módulo, que nesse caso aí é do menos 6, né? Vai ficar negativo. Então, T3 é igual a menos 1, ou seja, a temperatura é igual a menos 1 grau Celsius após 3 minutos.
Acertou quem marcou a letra B. Questão 3. Uma fissura em um reservatório de gasolina provocou um grande vazamento. A partir do instante em que o dano ocorreu, o volume V de gasolina restante no reservatório em milhares de litros, em função do tempo T, em horas, pode ser calculado por V de T igual a menos T ao quadrado, menos 2T, mais 120. Se esse vazamento não for consertado, em quantas horas toda a gasolina contida no reservatório irá ser perdida? Será que é a letra A, B, C ou D? Relógio na tela. Solução da questão 3. Então, qual é a função que nós temos para trabalhar? É essa função aqui do segundo grau, porque aquele t elevado ao quadrado nos traz essa classificação. V de t é igual a menos t ao quadrado, menos 2t, mais 120. Ela foi fornecida para a gente, ok? E a gente precisa entender que V de t é o volume em função do tempo. Como ele quer saber em quanto tempo a gasolina vai ser perdida, significa que esse volume vai ser igual a zero. Quando o volume for igual a zero, significa que a gasolina foi completamente perdida. Então é essa informação aqui que é crucial para que a gente consiga responder o que está sendo solicitado. Então você pega a lei da função e vai substituir o V de t por zero. Aí vai ficar assim, ó. Zero igual a menos t ao quadrado, menos 2t, mais 120. E aí a gente tem a organização de uma equação do segundo grau, ok? Eu passei todos os coeficientes lá para o primeiro membro que a gente está mais acostumado. Quando a gente faz esse giro na equação, a gente não precisa se preocupar com o sinal. Se zero é igual a menos t ao quadrado, menos 2t mais 120, isso é a mesma coisa que eu dizer que menos t ao quadrado, menos 2t mais 120 é igual a zero, ok? Então a gente tem ali, ó, o formato padrão de uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo? Pelo método que você escolher. Vamos identificar os três coeficientes. O A é menos 1, que está acompanhando o t ao quadrado. O B é menos 2, que está acompanhando o t. E o C é o termo independente igual a 120. Aqui eu escolhi hoje a solução por soma e produto. Lembra que a gente já viu em aulas anteriores? Eu vou ter que pensar em dois números cuja soma seja igual a menos B sobre A e esses mesmos dois números no produto seja igual a C sobre A. Vamos então fazer a substituição ali, ó. Quem é o B? O B é menos 12. Então, menos B fica menos menos 2. Quem é o A? O A é menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos menos 2 dá 2 positivo. 2 dividido por menos 1 é igual a menos 2, fazendo a regrinha de sinal. Isso significa dizer que a minha soma tem que dar menos 2. Gente, menos 2 não é a raiz. Menos 2 é a soma das duas raízes, ok? Vamos agora para o produto. O produto tem que ser C sobre A. Quem é C? 120. Quem é o A? Menos 1. Quanto é que é 120 dividido por menos 1? Menos 120. Esse é o valor da raiz? Não, esse é o valor do produto entre as duas raízes que a gente está procurando. Então, olha só, resumindo então, a soma dessas duas raízes
tem que dar menos 2. O produto tem que dar menos 120. Lembra que a gente falou que o ideal é começar pelo produto? Porque a soma, eu tenho duplas infinitas de soma de dois números, que o resultado dá menos 2. Agora o produto não. É um conjunto mais limitado. Então vamos pensar em dois números cuja multiplicação dê menos 120. Já não são tantos assim, não é? E aí a gente vai conseguir chegar no número 10 e menos 12. Quando eu multiplico 10 por 12, dá exatamente 120. Como está negativo, então um dos dois vai ser negativo. Professora, o 10 ou o 12 vai ficar negativo? Aí você vai para a linha de cima, a linha da soma. Se eu colocar o negativo no 10, como é que fica? Menos 10 mais 12. Dá 2 positivo. Esse é o resultado que a gente está procurando? Não, o resultado é menos 2. Então significa que esse negativo tem que ficar no maior número, que nesse caso é o 12. Aí sim, ó, quando eu somo 10 mais menos 12, o joguinho de sinal vai deixar ele negativo. 10 menos 12 igual a menos 2. Quando eu multiplico 10 vezes menos 12, dá exatamente 120. E aí a gente encontrou as duas raízes, 10 e menos 12. Professora, posso usar a fórmula de Bhaskara? Pode, tranquilamente. O método que você vai utilizar é aquele que você se sentir mais confortável, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem as duas raízes, 10 e menos 12. Mas como nós estamos falando de horas, eu não posso utilizar a informação negativa. Então, significa que levará 10 horas para que toda a gasolina seja perdida. Resposta correta, letra C. A aula de hoje, infelizmente, já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de você ver. O que aprendi hoje? Na aula de hoje, nós falamos sobre problemas envolvendo funções do primeiro e do segundo grau. Lembrando, toda função do primeiro grau ela pode ser escrita dessa forma, f de x igual a x mais b, onde nós temos x chamada de variável independente e y a variável dependente. O a, ele mostra a inclinação ou a variação da reta, ok? Se tratando do gráfico. E o b indica o valor fixo ou inicial da função. Já na função do segundo grau, o formato é diferente, é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde x e y são, novamente, o valor independente e dependente, respectivamente, e a, b e c são os três coeficientes numéricos. Vimos também aplicações dessas funções, ok? Como calcular o custo de uma corrida de aplicativo, entender como o saldo de uma conta muda ao longo do tempo, prever lucros em vendas, entre outros exemplos da vida real. Para que a gente possa resolver problemas envolvendo funções, você precisa identificar a função do problema, montar a equação e depois resolver e interpretar o resultado dentro do contexto apresentado. Vimos também que cada função tem um gráfico projetado no plano cartesiano. No caso da função do primeiro grau, ela é sempre uma reta que pode ser crescente ou decrescente. E quem vai identificar isso pra gente é o coeficiente A. Se o A for positivo, ela vai crescer. Se o A for negativo, ela vai decrescer. E o coeficiente B, que é chamado de coeficiente linear, ele vai indicar exatamente onde essa reta vai interceptar o eixo Y. No caso do gráfico da função do segundo grau, nós temos uma parábola que pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Se a concavidade for voltada para cima, o A é positivo. Se ela for voltada para baixo, o A é negativo. Temos o B. O B indica como que esta curva ela se comporta ao interceptar o eixo Y. Se esse B for positivo, essa curva da parábola vai atravessar o eixo Y crescendo. Se esse B for negativo, ela vai atravessar o eixo Y decrescendo. E o último coeficiente é o coeficiente C, e ele vai indicar exatamente onde a parábola vai cortar o eixo Y. No gráfico também a gente pode observar as raízes da função, que é sempre aqueles pontos em que a curva vai interceptar o eixo X. Ah, que pena, a aula já acabou. Mas para você continuar nos acompanhando, acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para você. E eu não posso esquecer de te lembrar, estuda que a vida muda. Fica com Deus. Tchau, tchau!